Fala marcados, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é David e neste vídeo aqui eu venho trazer para vocês mais um testemunho que vai edificar a vida de vocês e vai trazer também ao coração de vocês a certeza de que Deus responde às orações. Deus ainda fala. Mas antes de eu entrar no testemunho, eu quero ler aqui o que está escrito em Jeremias, no capítulo 33. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Olha só o que diz lá. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, o que Deus ele está dizendo aqui, né? Que aquele que clamar vai ter resposta. Isso aqui é uma promessa. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, aquilo que foge do nosso entendimento, Deus ele tem poder para anunciar, para falar, para trazer à luz. E é sobre isso que nós vamos falar, marcados. Mas antes eu quero pedir para vocês, já deixa aquele like, já deixa esse like agora, porque dessa forma a plataforma do YouTube entende que o vídeo é relevante e ele passa a indicar esse vídeo para outras pessoas. Então já dá essa moralzinha aí, já dá essa força aí, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para que vocês sigam por dentro de tudo que acontece aqui dentro. Também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e deixe o seu comentário, principalmente se você for edificado. E galera, a ideia desse canal é trazer a revelação de Deus, a revelação de Jesus Cristo, de um Deus vivo, de um Deus que fala, que se move, que se manifesta, que se revela e tem o desejo, não de apenas de que alguém ouça falar dele, mas ele tem o desejo de ser conhecido por nós e de ser conhecido também através de nós. Então, marcados, vamos para o testemunho de hoje, desse dia 14 de fevereiro de 2024. Olha só o que aconteceu. Eu estava em casa orando. Quando eu fui para a igreja, eu saí de casa umas 19 horas e 15 minutos. E cheguei para o culto bem em cima da hora. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu desci do carro, eu avistei uma senhora. E quando eu olhei para essa senhora, algo já meio que veio na minha mente que aquela senhora estava passando por algum problema espiritual, que tinha alguma coisa espiritual na vida dela e tal. Mas eu não tive tempo de conversar com ela por muito tempo, apenas conhecer ela ali, saber o seu nome e tal, e falar com a minha noiva. Então nós começamos a abertura do culto, né? Começamos a orar, começamos a cantar a Deus, e aquela senhora começou a fazer alguns gestos na garganta, porque ela estava sentindo alguma coisa na garganta, inclusive foi beber água para ver se solucionava aquilo, e não solucionou, né? E na mensagem, na pregação que Deus mandou, a palavra que Deus mandou, é aquela palavra que fala que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, porque o Senhor havia ungido Jesus para pregar boas novas aos quebrantados e tal. E foi falado também sobre cultivar, guardar e se relacionar com a família. Também foi falado que Deus ele quer ser conhecido por nós e quer também ser conhecido através de nós. Só que no momento da oração, Deus ele começou a me incomodar muito para eu ir até aquela senhora, impor as mãos sobre ela e ministrar sobre a vida dela. E eu fiquei naquela, meu Deus, Senhor, me dá uma direção. Fui pedindo a Deus ali orientação, e quando terminou o culto eu chamei aquela senhora e falei para ela assim, a senhora permite que eu faça uma oração pela senhora? Ela, mas com certeza, é claro e tal. E naquele momento Deus começou a me mostrar certas coisas. Deus já havia falado na palavra sobre demônios, Deus já havia falado na palavra sobre brigas dentro de casa, brigas no lar. E naquele momento em que estive de frente com ela, Deus falou comigo sobre depressão. Eu olhei para ela, comecei a conversar com ela e falei para ela assim, olha senhora, eu quero orar pela senhora porque Deus ele me mostrou algumas coisas e ele ordenou que eu ministrasse na senhora. Eu peguei o óleo, ungi ela, comecei a oração por ela, falei para ela, depressão, Deus me fala sobre depressão.
Naquele momento ela regalou os olhos e relatou que por 13 anos ela estava sendo vítima, na verdade ela havia sido vítima de depressão, que Deus havia dado, né, a restauração, a cura para ela, porém, atualmente coisas que estavam ali fazendo com que ela retornasse a ter aquela recaída estavam afetando a vida dela. E ela também disse que o esposo dela estava com sinais de depressão. Ou seja, Deus ele já chegou no dom da profecia ali de uma forma bem clara. E nós naquele momento eu impus as mãos sobre ela. Começamos a ministrar sobre ela, libertação, etc e tal. No final de tudo, ela conversou bastante com a gente ainda, mas o semblante que ela estava antes da ministração e depois da ministração, que minha noiva e eu fizemos por ela ali, oramos por ela, ministramos sobre ela, o semblante antes e depois era notório. E ao concluir todas essas ministrações e orientações também, porque o diabo ainda estava enganando ela sobre uma questão que eu não vou entrar nesse mérito agora, neste vídeo no caso. Na verdade eu acho que eu nem vou entrar nesse mérito em ponto nenhum, só vou contar esse testemunho e vida que segue. Quando terminamos as ministrações, ela começou a conversar com a gente e ela começou a chorar. Começou a chorar porque naquele dia ela tinha orado a Deus pedindo uma direção, uma resposta para Deus. E naquele dia, 14 de fevereiro de 2024, ontem, né? Porque hoje já é dia 15, mas ontem, Deus veio e trouxe a resposta que ela precisava. E não apenas a resposta, a cura também. Ela passou a mão na garganta e falou assim: até o que eu estava sentindo aqui na garganta, eu já não estou mais sentindo mais, saiu. E ver aquela senhora chorando, se emocionando e já com seu semblante transformado após as ministrações, trouxe para nós a certeza de que Deus ainda fala. Na verdade, a certeza que Deus ainda fala, nós já temos essa certeza, nós não temos dúvida. Mas pessoas que muitas das vezes não acreditam que Deus fala e que Deus se manifesta e que Deus revela e que Deus age, pessoas que não acreditam mais nisso, Deus ele se manifesta e ele permitiu que eu gravasse este vídeo para falar isso para vocês. Deus se revela, Deus se manifesta. Deus falou com aquela senhora na necessidade que ela tinha. Isso me lembra a mulher samaritana, em que Jesus fala para ela: vá, chame o teu marido e volte aqui. Então Jesus vem e fala aquilo que ela estava fazendo, se manifesta a ela de uma forma tão incrível, tão real. E isso não é apenas histórias bíblicas, isso são fatos atuais. E eu quero dizer para você, você que me escuta, você que me ouve, se você diz assim: eu tenho orado, tenho clamado, tenho buscado e não tenho tido resposta, eu digo para você o seguinte: ore com fé, peça com fé, fale com fé e vá buscar a resposta de Deus com fé. Porque a resposta vem. Porque Ele fez a promessa: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus trouxe a resposta para essa senhora e não apenas a resposta. Deus ainda trouxe a cura que ela precisava na sua garganta. Isso é muito forte. E esse é mais um testemunho que eu trago para vocês aqui no canal e recomendo a vocês. Busquem este avivamento, busquem esses dons, busquem essa presença de Deus. Façam, você que é ministro, vocês que são ministros, vamos dizer assim, façam com que Deus seja manifestado e conhecido em todas as gerações. Forte abraço, até o próximo vídeo.